Pois é, meus amigos, essa é a parte 2 dos nossos 3 vídeos, com esse desabafo angustiado de um professor, um pai de família, um cidadão, um advogado que tem orgulho da advocacia e que está aqui pedindo a você que reflita sobre essa mensagem e espalhe ela para o Brasil inteiro. Se puder, jogue na imprensa, divulgue a todas as pessoas que você conhece. Nós precisamos dar as mãos para nos unirmos em prol deste fim desta humilhação que está acontecendo com o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você não viu a parte 1, assista ela. Se você viu, continue comigo agora na parte 2. Eu pedia então um clamor para que se reapreciasse, por exemplo, a prova de direito tributário. Por ela falo também solidariamente com as outras disciplinas. Presidente da OAB, doutor Fih, colegas da advocacia, pessoas da imprensa que estiveram assistindo isso. Nós tivemos uma prova em que pessoas foram avaliadas, perguntas foram feitas, e esses meninos responderam com raciocínio jurídico perfeito. Mas o critério de correção inventado pela Fundação Getúlio Vargas desmereceu respostas certas. Vou dar um exemplo para vocês, eu falava da peça do direito tributário. O exame da ordem vale 10 pontos, o candidato tem que fazer 6 para passar. Uma questão, que é a que a gente chama de peça prático-profissional, vale 5 sozinha, e as outras 5 valem 1 ponto. Se o aluno zerar a questão que vale 5, já se torna impossível tirar os 6 pontos e ele é eliminado do certame e vai ter que fazer uma nova prova 3, 4 meses depois. Só que o edital é claro, no item 4.2.6, só se pode eliminar um candidato em 3 hipóteses. Se ele fizer uma peça inadequada para solucionar o caso concreto, entendida essa como aquela que merece indeferimento por inépcia. Se ele não apresentar resposta, ou se ele der uma resposta totalmente inadequada ao quesito formulado. Os alunos que foram eliminados, eles foram eliminados na prova de direito tributário porque responderam uma execução fiscal, defenderam o executado com uma ação anulatória. Essa peça não é apenas uma peça adequada, como isso é um direito constitucional do cidadão, ajuizar uma ação autônoma, uma ação ordinária, pedindo a anulação do lançamento. E se ele deposita, consegue uma antecipação de tutela, suspende a exigibilidade do crédito, ele sobresta a execução. Meus amigos, não é possível que eu esteja errado, que o ministro Luiz Fux esteja errado, que a ministra Eliana Calmon esteja errado, que o ministro José Delgado esteja errado, que o ministro Hernan Benjamin esteja errado. Não é possível que autores da envergadura de Leandro Pausen, Roque Antônio Carrasa, Mauro Luiz Rocha Lopes, o brilhante Ricardo Alexandre, o gênio Ricardo Lobo Torres, que os grandes doutrinadores desse país estejam errados. Não é possível que a gente advoga na prática, a gente ajuiza a ação anulatória e na prova da ordem não caiba. Os alunos responderam de modo correto e essas peças foram zeradas. Vocês sabem o que é o mais grave? Os espelhos de prova, as peças, as provas escaneadas, não têm um rabisco de caneta. Legitimo a desconfiança que essas provas não foram corrigidas. É evidente, eu não quero acusar jamais, eu tenho muito orgulho, eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Eu sou mestre em Direito das Relações Econômicas, eu tenho 3 pós-graduações, fiz MBA em Direito Tributário na FGV, sou cria da casa, tenho orgulho de usar o símbolo FGV no meu currículo. Mas não pode uma instituição desse nível ter alguém que corrigiu essa prova dizendo que sabe direito tributário. E como a gente vai ficar inerte a essa covardia? Eu tive aqui no Rio de Janeiro 270 alunos fazendo o exame de direito tributário que eu preparei, dando 150 horas de aula para eles. Eu estou com quase 100 alunos reprovados. Desses 100, quase 90, porque a peça não foi corrigida. Alunos que, se a peça for corrigida, vão ser aprovados. Sabe por quê? Porque eles responderam perfeitamente. Até onde essa covardia? Por quê? Para que fins? Eu não posso acreditar, eu não vou acreditar que é para fins mercantis, desses meninos terem que fazer outra inscrição e pagarem R$ 200 de novo. Isso não pode, isso tem que ser conspiração, não pode ser verdadeiro, que exista essa conspiração para que as pessoas sejam reprovadas para pagarem cursinho, para alimentarem a indústria dos livros, dos cursinhos e das inscrições do exame da ordem. Eu não acredito nisso. Eu prefiro acreditar que foi um erro humano da FGV e eu quero aqui suplicar a humildade de fazer a recorreção. Não tira a hombridade de ninguém reconhecer que a gente erra na vida. Olhem, meus amigos, nas 5 perguntas, só para vocês terem noção da aberração do que eu estou falando, o candidato que não citava as palavras escolhidas pela banca no espelho era descontado dos pontos. Ele respondia perfeitamente. E a resposta correta, uma advocacia pura, linda,
e zeravam a questão, porque ele não citou a palavra que a banca escolheu. Caiu a questão 2 de direito tributário, sobre cobrança de ISS nos contratos de locação de coisas móveis. Em março deste ano de 2010, o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante, a súmula vinculante 31, afirmando que não se pode cobrar ISS na locação de coisa móvel, com base num clássico precedente de Santos, de São Paulo, o recurso extraordinário 116-121. E aí os candidatos todos, quando indagados, responderam corretamente. Não incide ISS, com base na súmula vinculante 31. Não tem mais robusto fundamento do que uma súmula da Suprema Corte que atribuiu efeito vinculante e, por conta deste efeito vinculante, não pode o Tribunal Administrativo, não pode o Tribunal de Justiça decidirem a favor do ISS, não pode sequer a Secretaria de Fazenda cobrar. E aí os candidatos botaram que não cabe ISS, porque não tem fato gerador, porque tem a súmula vinculante 31. E na pontuação, além de não se atribuir 1/100º de ponto a quem falou da súmula vinculante, não se deu o ponto. Então, o que eu quero pedir, por favor, em nome da ética acadêmica, eu sou um mestre, eu sou um professor, além de advogado, eu amo, eu tenho paixão pelo ensino, eu acordo todos os dias, deixo meus filhos dormindo, saio de casa às 7h30 da manhã, eu estou na sala de aula, eu dou aula todos os dias da minha vida até 10, 10h30, 11 horas da noite, eu dou aula todos os sábados, vários domingos, eu abraço isso com amor, eu não posso aceitar as lágrimas desses meninos, eu não posso me omitir de não estar vindo aqui pedir a público que se recorrijam essas provas, eu não estou pedindo favor, benesse, privilégio, ajuda, eu estou pedindo justiça. Não é possível que dentro da classe da advocacia não se faça justiça com os próprios membros da classe. Olha, eu não estou aqui pedindo para acabar com o exame da ordem. Eu não estou aqui pedindo para anular a prova, jamais. Tem pessoas que passaram e não podem ser prejudicadas, jamais. O exame da ordem, ele é necessário sim para qualificar o profissional, mas desde que ele tenha seriedade na correção. E o que a gente testemunhou foi um massacre. A prova de direito penal, uma questão envolvendo a súmula vinculante 26, que nem foi citada no gabarito. A prova de direito do trabalho, uma prova imensa, uma contestação medonha. Tudo bem, gente. A prova de trabalho, a gente até já sabia que ia ter um lobby, já circulava a informação nos bastidores, todo mundo que mexe com cursinho já sabia que havia uma tendência de quebrar a prova de trabalho. Mas daí a você fazer uma correção padronizada imperfeita, os espelhos de prova, o aluno recebe uma nota, ele não sabe onde ele foi descontado. Isso é falta de transparência. Respostas perfeitas, gente, em que não foram pontuadas. Eu tenho certeza que se a FGV tiver lealdade à credibilidade do nome que ela tem, se ela quiser ser leal a essa honra que ela construiu, ela tem que voltar atrás e recorrigir essas provas, as de direito tributário, as de direito do trabalho, as de direito penal e as de direito civil. Não é honesto com essas pessoas que aconteça isso. Em relação a isso, eu estou procurando aqui, eticamente, dentro da liberdade de expressão, sem jamais atentar contra a imagem da OAB, reitero o meu imenso carinho e respeito à minha classe, aos meus pares, mas eu quero organizar um manifesto, um movimento nacional. Eu participava nas redes sociais de uma comunidade do exame de ordem, que é de um dono, que é um professor, que é dono de um curso, um professor muito famoso, só que esse professor, infelizmente, por uma questão de vaidade, de ciúmes, pelos argumentos que ele tenha, eu não vou entrar no mérito. Ele me expulsou do grupo dele. E mais do que isso, me cerceou de falar na comunidade. E todos os alunos que me elogiam, que falam bem de mim, ou de pessoas que trabalham comigo, são expulsas da comunidade. Então não é uma comunidade para os alunos do exame de ordem. É um espaço cerceado para quem é amigo daquele professor. Quem quer falar bem de outras pessoas de que ele não gosta é expulsa. Como eu e milhares de alunos têm sido expulsos. Essa revolta fez com que esses alunos migrassem para a minha comunidade pessoal. Comunidade chamada Pedro Barreto, com 2 T's, no Orkut. Tem quase 2.000 pessoas hoje na comunidade. Nós resolvemos criar uma comunidade nova chamada TV Exame de Ordem. TV, tudo maiúsculo, Exame de Ordem. E lá nós vamos criar um portal aberto e democrático de comunicação para que todas as pessoas envolvidas no exame de ordem, que vão fazer a prova, que fizeram, que se solidarizam por quem faz direito, se forma em direito e está sofrendo com isso, possamos nos comunicar.
Eu queria convidar vocês todos para que a gente se comunique através dessa comunidade, desse site, www.tvexamedeordem.com.br. O site vai para o ar até o final de dezembro. A comunidade já está ativada. Eu queria que você se cadastrasse, crie seu tópico, ela é aberta, você pede para ser cadastrado, sou eu que faço a triagem, eu vou aceitar todo mundo e todo mundo vai poder botar o tópico que quiser, e desde que com ética, com lisura, sem xingamento, sem baixaria, o espaço é aberto e livre, ninguém vai ser expulso aqui. Nenhum de vocês vai ser expulso porque falou bem de mim, porque falou bem do fulano, até por um desafeto. O espaço é do estudante e por essa comunidade eu quero liderar com vocês um movimento para que a gente possa fazer esse projeto de lei dar certo. Esse projeto de lei para tentar reformar o Estatuto da OAB. E nós somos capazes de fazer isso. No vídeo 3, eu quero falar com você desse projeto de lei e nós temos que dar as mãos para que corra Brasil afora agora, nesse mês de dezembro e de janeiro, esse projeto de lei. Você que fez a prova, não é justo que você tenha que pagar uma inscrição de novo. Não é honesto, não é respeitoso a você, trabalhador, pai de família. Muitos de vocês que eu sei, meus amigos, eu sou dono de curso, eu dou bolsa a muitos de vocês. Eu paguei inscrição para quase 30 alunos que não tinham condição financeira de pagar R$ 200, eu paguei do meu bolso. São testemunhas, podem vir aqui a público comprovar isso. Né? Eu sei que não é honesto que você que está aí, que pagou R$ 200 com sofrimento, tenha que pagar de novo, já tendo passado na primeira fase. Nós vamos brigar, vamos nos unir para chegarmos em Brasília com esse projeto e quem sabe 1 milhão de pessoas assinando isso aí, para a gente conseguir reformar o Estatuto da OAB. Clique no vídeo 3, não me deixe, escute o final da minha fala. Eu quero falar com você por mais 10 minutos. Isso é muito importante. O Brasil pode renascer para os estudantes de direito, para a advocacia, para os bacharéis do exame de ordem. Vídeo 3, eu te aguardo.